Olá, Igreja Evangélica da Paz, Deus abençoe a sua vida neste domingo. Nós estamos mais uma vez na presença do nosso Deus e que domingo maravilhoso nós temos pela nossa frente neste encontro em que vamos louvar ao nosso Senhor, vamos ouvir a sua santa palavra e participarmos da sua mesa. Você está feliz por estar aqui hoje? Posso convidá-lo e convidá-lo a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer esta oração entregando, meus irmãos, este culto ao nosso Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos porque ouvimos o teu convite pela tua graça. Foi o Senhor quem nos chamou a este encontro e aqui nós estamos unidos em espírito e coração com os irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé para te dizer: nós te adoramos, nós te amamos e este culto é teu. Com alegria nós queremos te louvar hoje. Em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar você a dizer a quem está ao seu lado: vamos louvar a Deus hoje. Também nos comentários desta transmissão, diga: meus irmãos, vamos juntos louvar a Deus, queridos. Com alegria, vamos louvá-lo em uma só voz. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, o nosso Deus é bom o tempo todo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Vamos lá! Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Vamos lá! Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. O nosso Deus é bom, meus irmãos, o tempo todo Ele é bom. Nesta certeza, eu quero convidar você a meditar nesta verdade, que a sua bondade nos entregou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Pelo sacrifício de Jesus, pela bondade do Pai. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do
do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Eu posso convidar você a levantar as suas mãos e dizer: que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos lá, igreja. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Nada além do sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Fique nesta fé em nome de Jesus. A paz, meu querido e querida, que alegria estarmos mais uma vez juntos para celebrarmos o nome do Senhor num culto tão especial de ceia. Nós já o adoramos agora há pouco com o nosso coração e fomos tão abençoados. E nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor, aproveitar que toda a igreja está unida. Nós vamos pedir a Deus por pessoas do nosso meio, pessoas que precisam da nossa oração, que precisam estar amparadas para essa jornada que elas têm enfrentado. Então eu quero pedir que você se lembre das nossas irmãs em tratamento médico, que você se lembre da Aimee, que você se lembre do Bernardo e também da Maria Eduarda. São 3 crianças da nossa igreja que estão travando uma batalha, meus queridos, contra doenças persistentes. Por favor, coloque essas crianças diante de Deus. Nós também queremos hoje pedir oração pelo nosso irmão Elton. Ele é um amado da nossa casa, da nossa igreja, e ele está contaminado com o vírus, né? Está com Covid-19. Nós temos orado, ele está internado, mas graças a Deus as coisas estão caminhando e o Senhor tem dado graça e amparado e ele está vencendo. Também vamos orar pela nossa irmã Valdinéia, que também trabalha em hospital e também se contaminou, e vamos pedir também que o Senhor a abençoe. Eu louvo a Deus porque ambos estão guardados e o Senhor os tem abençoado. Mas a oração da igreja, ela é determinante para que os nossos amados passem por essa situação com largueza, com paz, com vitória, para que a ansiedade não tome conta, não é verdade? Eu também quero que você ponha nessa oração a nossa igreja, esse corpo de Cristo, essa parte do corpo que se reúne, da qual eu, da qual você
da qual nós fazemos parte. Para que o Senhor abençoe nossa casa, abençoe nossa comunhão, abençoe e nos dê crescimento, e nos dê a graça de proclamarmos o Evangelho, para que pessoas se acheguem a Cristo. Enfim, é um dia tão especial esse de ceia, um dia em que nós como igreja nos unimos na mesa do Senhor. Então eu peço que você tenha essa sensibilidade, que você possa trazer para a presença de Deus isso que é tão necessário. Também o nosso querido irmão Manuel, esposo da irmã Betinha, ele passou por uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus está tudo bem, ele está se recuperando, mas os irmãos sabem que em épocas como essa, nós sempre precisamos redobrar a nossa oração, não é? Então que o Senhor também restabeleça o Manuel. Eu acredito que ele deve estar conosco participando desse culto. Manuel, nós te amamos e nós estamos com você. Elton, nós estamos aqui também, estamos orando, estamos juntos. A Valdineia, nós iremos vencer, né? Estamos caminhando. Então vamos orar, vamos nos colocar agora diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui diante de Ti. Nós queremos apresentar as nossas petições, como diz a Tua palavra, mas nós queremos apresentá-las com ações de graça, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós somos testemunhas fiéis do Teu amor, Senhor, do Teu cuidado, da Tua fidelidade, Senhor Jesus. E agora que nós estamos aqui, Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor abençoe, nossas irmãs, os nossos irmãos que estão enfrentando um tratamento médico prolongado. Senhor, visita cada uma delas, visita o irmão Valdir, teu servo, Senhor, abençoe a vida dele, Senhor, abençoe, Deus, de uma maneira muito especial, as crianças da nossa igreja, Senhor, visita a Aimee, Senhor, visita o Bernardo, em nome de Jesus Cristo. Nós esperamos um milagre do Senhor. Visita Maria Eduarda, Deus ponha fim a esta situação, que em nome de Jesus Cristo, essas crianças recebam a cura que vem do céu. Oh Senhor, nós cremos como igreja que Jesus Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades, que ele foi moído pelas nossas doenças. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, cura e libertação. E agora, Deus, nós trazemos a vida do Elton, a vida, Senhor, da tua serva, da Valdineia. Nós trazemos a vida do nosso querido e amado diácono Manuel. Senhor, põe a tua mão na vida desses irmãos queridos, que eles se recuperem. Senhor, que passem por essa fase, Senhor, sem nenhuma complicação, que tudo corra bem. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. E agora nós trazemos as nossas vidas, Senhor, nós trazemos a vida da nossa igreja diante de Ti. Nós que como povo nos reunimos, nós que estamos empenhados em Te servir e servir uns aos outros, esperando uns pelos outros. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor continue com a Tua mão estendida. Vivemos tempos difíceis, Senhor, tempos onde a igreja precisa ter, ó Deus, um posicionamento e uma sabedoria do céu para poder perseverar, Senhor, para poder estar fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Senhor, abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão se doando, Senhor, que não fazem parte do grupo de risco desta pandemia, mas têm optado por esperar por aqueles irmãos que fazem parte do risco, Senhor, e não podem congregar. E amados e amadas estão esperando voluntariamente por amor. Oh Deus, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós somos tão gratos a Ti e Te pedimos que o Senhor abençoe, que esses queridos e queridas possam abundar cada vez mais em amor, Senhor, que eles sejam recompensados pelo bom entendimento e pela compaixão
paixão que eles têm demonstrado, Senhor, pela vida deles nós oramos e também pela vida de cada um deles nós te agradecemos. Deus de amor, que a tua graça permeie o nosso mês de novembro, que possamos debaixo do teu temor caminhar, possamos seguir o nosso caminho, Senhor, possamos estar guardados e protegidos de todo mal, que em nome de Jesus, nós e a nossa casa e a nossa igreja e tantos quantos fazem parte da nossa vida, Senhor, sejam abençoados e guardados por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Louvado seja Deus, que abençoa a nossa entrada, que abençoa a nossa saída, que tem estado conosco, como Ele tão bem prometeu. Agora também nós vamos colocar diante dele nossas ofertas e nossos dízimos. Se você faz parte da Igreja Evangélica da Paz, você sabe que nós temos vivido aquilo que o Senhor deixou em sua palavra e nós temos procurado servir a Deus da melhor maneira que podemos. E ao dizimar e ofertar, nós temos esta consciência de que nós estamos fazendo isso em obediência, em amor e em comprometimento com o reino de Deus. Então, se você hoje vai colocar diante de Deus a sua dádiva, eu peço que você se una a mim nesta oração. E também quero orar em agradecimento e consagração a todos os itens das cestas básicas que trouxemos à casa do Senhor, para que as nossas famílias sejam assistidas. Queridos, nós não podemos perder o fôlego. São 22 famílias que esperam e dependem de nós. Então, nós estamos empenhados nisso. Caso você ainda não levou a sua contribuição, ainda não levou, o seu presente, você pode fazer isso durante a semana na nossa igreja. Você bem sabe como funciona. Só não deixe de levar, não deixe de participar dessa bênção que é dividir o que Deus nos tem dado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e nós queremos te louvar, porque se temos ofertas e dízimos é porque o Senhor tem dado a nós, ó Deus, capacidade e força para ganharmos o pão de cada dia. Senhor, recebe o que cada coração coloca diante de ti. Tu não és homem para mentir. E o Senhor não é humano para se arrepender. Nós sabemos que tuas promessas são vivas, Senhor. E nós sabemos que entre tantas promessas, o Senhor deixou aquelas que garantem que o Senhor repreenderia o devorador e o Senhor abençoaria o fruto do nosso trabalho. Por isso eu oro por cada dizimista e cada ofertante da tua casa, da tua obra, Senhor, que cada um seja ricamente abençoado. E também, Senhor, trazemos na tua presença cada item que foi trazido e será trazido para o bem das nossas famílias, daquelas famílias que temos, ó Deus, auxiliado por esse tempo de dificuldade. Pai, em nome de Jesus, está consagrado diante de ti. Senhor, também abençoe os lares, as famílias que se mobilizaram para trazer, para contribuir, Senhor. Que haja, Deus, abastança para que eles possam continuar, Senhor, como luzeiros, Deus, a iluminar e abençoar a vida de pessoas necessitadas. Está diante de ti e por isso nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Amém. Nós vamos entrar essa semana sabendo que o Senhor é conosco. Então eu quero pedir a você que anime bem o seu coração, que você viva a realidade de Jesus na sua vida, a presença dele constante no seu coração. Também estamos ainda respirando, não é? O culto de domingo passado, quando foi tratado a respeito da reforma protestante, que palavra maravilhosa no nosso coração. E também nós estamos impactados pela palavra que o Senhor trouxe a nós na última quarta-feira na campanha da semeadura. Que glorioso evangelho é esse, não é, meus irmãos? Que
palavra que anima, que realmente põe semente na nossa vida. E nós vamos continuar. Então, na próxima quarta-feira, você não deixe de participar. Convide ainda alguém que você sabe que vai ser abençoado, alguma pessoa que não conhece Jesus, proponha ela participar desta campanha. É aquela coisa, o trem tá passando, mas ainda dá para subir nele, não é? Nós ainda temos algumas semanas, então faça isso, faça por amor, divida o tesouro que o Senhor tem te dado. Então, o Evangelho é um tesouro e nós podemos dividi-lo. É isso. Falar da saudade, falar do amor. Obrigada pelo carinho, obrigado por tudo que vocês representam para nós. E vamos seguindo, estamos juntos, estamos unidos, o Senhor nos une e o nosso coração está ciente de que em breve tudo isso passará, em breve voltaremos e retomaremos a nossa vida de igreja, mas presencial. Mas não nos tem faltado a graça, o amor, a presença de Jesus, o amor uns pelos outros, e nós estamos caminhando. Então que Deus te abençoe, uma excelente semana. E agora então vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Joel. Olá, meus irmãos, paz seja convosco, bendito seja o nome do Senhor, que estamos aqui na presença de Deus nesse dia tão glorioso que Deus nos deu para celebrarmos juntos a Santa Ceia do Senhor. Cantamos louvores ao Senhor, oramos, apresentamos diante dele todas as nossas necessidades. Mas agora é um tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus. E eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34, para a nossa leitura. E depois vamos explanar esta palavra que vai anteceder o momento que nós vamos, então, celebrar juntos a ceia do Senhor, em memória da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a orar nesta hora, vamos falar com Deus e pedir que o Espírito Santo abençoe as nossas vidas, dando-nos compreensão desta santa palavra neste dia. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos na presença do Senhor, mais um dia, para celebrarmos juntos a ceia do Senhor, em memória da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos agora a Tua graça, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, dando-nos entendimento da Tua Santa Palavra e ajudando-nos a compreender a Tua vontade para este dia. Esse é o nosso pedido, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra na instrução para a celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, diz o apóstolo São Paulo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há entre vós quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando os reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, as ordenarei quando for ter convosco, diz o apóstolo São Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, ela deve ser para o nosso crescimento espiritual. É isso que discorre o apóstolo Paulo no início do texto que lemos, acerca da igreja de Corinto, que eles não estavam fazendo desta forma. Pelo contrário, eles promoviam a grande festa antes da ceia, e depois isso trazia outros problemas no relacionamento deles, problemas que deixava de glorificar o nome do Senhor. Portanto, nós somos chamados à participação. Mas lembrando, meus irmãos, que quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor, precisamos ter esta convicção dentro de nós, que estamos fazendo em memória de Jesus e estamos proclamando publicamente que nós somos sustentados por Ele. Isto é, alimentados pelo Senhor na nossa vida diária. Em João 6, 51 a 58, Jesus falando com os seus discípulos, ele se apresenta como o pão da vida que desceu do céu para dar vida aos homens. Eles não conseguiam entender esse linguajar de Jesus, esse ensinamento de Jesus. Eles diziam, como pode este dar a sua carne para nos alimentar? E Jesus, então, ele discorre de forma maravilhosa sobre esse texto, mostrando de fato a forma que ele nos sustenta, que ele foi enviado por Deus, de fato, para dar vida ao homem. Assim sendo, meus irmãos, quando participamos da ceia do Senhor, um momento como esse, nós devemos participar para melhor, entendendo que a vida de Cristo, pela fé, ela é inserida em nós. Então lembra que Jesus oferece a nós uma vida abundante. E essa vida abundante é a própria vida dele, que é inserida em nós. E nós vamos compreender a celebração da ceia do Senhor através desta unidade do corpo, conforme descreve a própria palavra do Senhor. Então ele disse àquelas pessoas, aos fariseus, aos judeus que ouviam, ele diz o seguinte: eu vos digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos. Diz em João, capítulo 6, versículo 33. Porque de fato, Jesus conclui dizendo: aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. Então é Ele nos chamando, meus irmãos, a termos uma vida íntima com Ele, vivendo na dependência total e completa da sua pessoa. Ele nos conduzindo, Ele nos fortalecendo, Ele de fato nos alimentando, para que nós tenhamos vida e sejamos cristãos verdadeiros, que de fato representem a sua pessoa aqui na terra. Portanto,
na ceia do Senhor. É um tempo em que a graça do Senhor, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo deve inundar o nosso coração. E nós paramos uma vez por mês para fazer um autoexame, para ver como está a nossa vida com Deus. Então nós acertamos as arestas e entendemos que para viver para Jesus, meus irmãos, a nossa vida deve estar tão cheia da sua presença que não deve sobrar lugar para intrigas, para dissensões, como nós vimos no texto, para intolerância, para discriminação, mas deve ser um momento em que de fato a gente glorifique o nome do Senhor. Agora é interessante que quando participamos da ceia, essas coisas não devem acontecer somente no momento e depois passar, não. Isso deve fazer parte da nossa vida diária. Saber que somos um em Cristo Jesus e nos relacionamos com pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas por quem Jesus deu a vida. Umas já estão no caminho, outras em breve estarão, porque nós semeamos a semente para que essas pessoas elas caiam em si e percebam então que precisam desta graça, que precisam desse sustento e venham para a presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, na ceia do Senhor é o momento em que Deus, nosso Pai, Ele se manifesta como um Pai amoroso, aquele Pai que cuida de nós. E onde Jesus está nesse contexto? Ora, a Bíblia Sagrada nos apresenta em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, quando diz que o Senhor, ao introduzir o seu primogênito no mundo, Jesus Cristo, aprove a Deus colocá-lo como o primogênito entre muitos irmãos. Então, o unigênito é vindo ao mundo e agora se tornando um primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, o único Filho de Deus, e todos os demais se tornam filhos mediante a adoção de filhos, como está escrito na sua palavra, no próprio livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Portanto, nós vemos que isso é uma graça, é algo realmente maravilhoso, não é? E como filhos de Deus, vamos pensar como é que Deus conduz a sua igreja. Como é que o nosso Deus trata com os seus filhos. Então, o nosso Deus, Ele pede para nós focarmos na vida familiar para termos esse entendimento. Em primeiro lugar, Jesus, quando Ele fala acerca da resposta das nossas orações, Ele diz assim: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dar aquilo que necessitais. Então, quando nós pensamos na relação familiar, nós olhamos para Deus, é claro, de uma forma infinitamente melhor, porque o nosso Deus é perfeito. E Ele diz, Jesus diz, quanto mais vosso Pai Celestial dar aquilo que necessitais, isto é, o Pai supridor, aquele que de fato cuida de nós. O escritor dos Hebreus, no capítulo 12, quando fala da relação entre pai e filho, ele fala que o nosso Deus, Ele nos disciplina, Ele nos coloca no caminho. E o texto diz assim: qual pai que não disciplina o seu filho? Então, disciplinar é ensinar por repetidas vezes. É dizer, olha, você deve andar no caminho. E quando nós rejeitamos, então Deus vai fazer alguma coisa para mostrar a nós que de fato nós precisamos voltar para Ele e andar no caminho. Uma coisa que o texto mostra, no texto que nós vemos, no texto da ceia, quando fala de disciplina, que todos nós devemos julgar a nós mesmos. Se nós julgamos a nós mesmos e tomamos uma decisão, então nós entramos na vontade do Senhor. Mas se nós não nos dermos ao trabalho de nos julgar, então certamente Deus vai nos julgar. O propósito do julgamento é nos disciplinar para que não sejamos condenados com o mundo.
Isso indica que o Pai amoroso, meus irmãos, ele conduz a sua família espiritual com ternura, mas também com firmeza. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a verdade, continua sendo a verdade. E devemos andar na verdade, seguindo as pisadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua ternura está sobre nós, o seu amor. Porque mesmo na disciplina, o nosso Deus disciplina os seus filhos com amor, como está escrito na sua palavra. Agora a palavra fala ainda em Hebreus capítulo 12, quando discorre sobre a relação de Deus com seus filhos. Ele diz que, na verdade, quando somos disciplinados, é como na vida humana. Então, a disciplina, no princípio, ela não traz alegria. Mas o texto fala que depois ela produz um fruto pacífico, fruto de justiça, naqueles que são exercitadas por ela, isto é, aqueles que são exercitados por essa disciplina. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 11. E louvado seja Deus, que Deus faz isso conosco. Que você que está me ouvindo deve pensar agora quantas vezes você já foi disciplinado por Deus, que alguma coisa aconteceu e você disse: eu tenho que voltar para o caminho, eu tenho que acertar minha vida com Deus, eu tenho que alinhar a minha vida com a perfeita vontade do Senhor. E quando nós somos chamados para participar da ceia do Senhor, nós devemos entender que somos chamados para termos a consciência de que estamos preparados para a vinda do Senhor. Então todas as coisas que acontecem, elas acontecem para o nosso bem, para que estejamos preparados para o grande dia. É o que nos mostra a palavra do Senhor. E diariamente Deus nos exorta. Ele diz: filho, deixa as coisas erradas, anda no caminho. Troca as heresias pela sinceridade. Então, heresia é tudo aquilo que contraria os princípios básicos dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa. E o apelo divino é esse: deixa. Sempre há tempo para tomar uma decisão. Sempre há tempo para voltar-se para Deus e servi-lo em espírito e em verdade, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são os tais adoradores que são procurados pelo nosso Pai Celestial, disse Jesus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, diz a palavra, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o texto está falando de uma troca, de uma decisão. E quando a palavra fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão beba no cálice, é exatamente isso que deve acontecer. É quando nós paramos e olhamos para dentro de nós e examinamos. Se encontrarmos alguma heresia, então ela deve ser retirada. O nosso coração deve se voltar para Deus em sinceridade e em verdade. É que nós, meus irmãos, devemos servi-lo. E com esse coração voltado para Deus, agora nós então celebramos em primeiro lugar a unidade do corpo de Cristo. Todos nós somos um em Cristo,
como está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque vós, sendo muitos, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então ele está falando da unidade na ceia do Senhor. Todos nós nos identificamos com os nossos irmãos. E identificamos-nos com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós somos o seu corpo na terra. Por isso, meus irmãos, na primeira epístola de Paulo 12, de 12 a 27, então a palavra nos mostra a diversidade que também é celebrada, a diversidade na igreja, como corpo do Senhor, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual todos nós somos membros. E é muito interessante porque o texto mostra de fato a nossa vida e é impossível não nos situarmos, é impossível não encontrarmos nosso lugar no corpo. Então nós percebemos, quando ouvimos a palavra e quando lemos, nós descobrimos então o lugar em que nós assumimos, o lugar que temos no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo, fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo na terra, cujos membros somos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso a palavra nos fala, meus irmãos, nesse texto que eu quero ler com vocês, em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 27. Então, a palavra diz assim, vamos ler. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem-se num só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente e membros deste corpo. Então nós somos membros de Cristo. Individualmente, cada um faz parte deste corpo. Eu e você, nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Enquanto se fala de unidade entre os crentes e a pessoa de Jesus, é impossível não pensar que de fato
devemos seguir essa jornada juntos, não deixando ninguém para trás, esperando sempre uns pelos outros. Por isso, meus irmãos, somos chamados a participar da ceia do Senhor com discernimento. Isto é, ter uma visão divina como Deus vê. Então, quando Deus olha para o sacrifício de Jesus e olha para os seus benefícios e olha para a igreja, como é que Deus vê? Então, nós somos chamados a ter esta visão, olhar desta ótica. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que diante de nós está o Cristo encarnado, aquele que deu a vida por nós, que fez um real sacrifício, morrendo pelos nossos pecados. Seu sofrimento foi real, a sua dor foi real, tudo foi real. Tanto a morte quanto a ressurreição. E a palavra diz que ele se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Mas vemos também, junto com o seu sacrifício, também os benefícios que isso traz à nossa vida, ou que isso traz a todos nós. Nós conhecemos bem a promessa que na cruz ele levou o nosso sofrimento, as nossas dores. É na cruz que nós fomos conquistados para a salvação. É na cruz que o nosso pecado foi salvo. É por causa da cruz que hoje nós podemos ter a redenção, a purificação dos nossos pecados e podemos de fato ter uma vida muito melhor na presença do Senhor. Bem diz a Bíblia Sagrada em livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam como a escarlata, ou escarlates serão como a branca neve. E o texto conclui dizendo, ou o profeta conclui dizendo, aquele que quiser e aceitar, comerá o melhor desta terra. Sim, são os benefícios, meus irmãos, que nós temos por estarmos na presença do Senhor. Isso é maturidade. Isso é crescimento espiritual que nós alcançamos na nossa jornada cristã. A consciência de que o Senhor está cuidando, Ele está nos alimentando. E nós conhecemos bem a palavra, Jesus na sua encarnação. Em João 1,14, a palavra diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, deixando os céus, deixando a sua glória junto ao Pai, ele se despiu, ele se esvaziou, assumindo a natureza humana. E a palavra diz, nós vimos a sua glória. Sim, todos naquela época puderam contemplar o Filho de Deus e ver a graça, ver a verdade presente entre eles. Mas hoje nós também podemos ver, porque Jesus está presente entre nós, meus irmãos. Ele é o Senhor da nossa vida. Por causa da sua fidelidade, diz que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Isaías 53, nós vemos Jesus levando sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados, as nossas transgressões. Em João 10,10, nós vemos Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e até abundância. É óbvio, Ele pode dar uma vida abundante. Ele pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos então ter vida abundante, que significa uma vida completa e com propósito. E todos poderão ter acesso
Ou todos podem ter acesso a esta graça, a viver assim na presença de Deus, meus irmãos? Em Mateus 11, 28, nós vemos Jesus oferecendo descanso e alívio à alma do cansado. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque essa foi a tua vontade. E em seguida ele lança o apelo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Todos nós, meus irmãos, podemos gozar desses benefícios que advêm do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que talvez se sinta de fora, que nunca tomou decisão de entregar a sua vida a Jesus, você pode participar. Jesus pode transformar a sua vida. Lembra, todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. E quando Ele diz na Bíblia Sagrada, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Ele está dizendo para instigar aquele que quer ter uma vida nova. Você quer ter um novo nascimento? Você quer viver para Deus? Você quer ser um crente dos bons, vivendo inteiramente para o Senhor? Se você quer, você pode. Basta tão somente entregar-se a Ele. Como está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É um nascimento espiritual que Jesus dá a todo aquele que crê, aquele que se rende a Ele. Vamos orar nesta hora. Coloque a sua vida diante dEle e ora comigo dizendo: Senhor, eu quero. Eu reconheço o grande sacrifício do Senhor. Eu reconheço que foi algo feito por Ti, que comprou para si e para o Pai a minha vida. E eu quero hoje reconhecer e entrar no caminho. Senhor, habita em mim. Vem morar em mim, Senhor. E faz da minha vida uma bênção. Porque o Senhor em mim fará com que eu seja de fato uma nova criatura. Senhor, o que eu quero hoje é viver na Tua presença e experimentar as coisas boas que o Senhor tem reservado para mim. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, Jesus está em você. Prossiga esse caminho agora, de fé na presença do Senhor, e certamente Ele vai alimentar você, vai te sustentar e te preparar para o grande dia. Que Deus os abençoe. E mediante um autoexame, vamos juntos participar da ceia do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos consagrar nesta hora, meus irmãos, essa partícula de pão. Pegue em sua mão e vamos consagrar ao Senhor nosso Deus, e em seguida vamos participar. Senhor querido, sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós bendito estamos aqui diante da Tua mesa e queremos agora Aleluia. Consagrar na Tua presença os elementos da ceia. Sim, Senhor. Em especial agora essa partícula de pão que Sim, representa Senhor. o corpo de Jesus, Aleluia. dado por nós na cruz do Calvário. Sim, Senhor, santifica para que ao participarmos sim, possamos Senhor. ser, Senhor, abençoados, Aleluia. edificados Sim, e Senhor. mais uma vez reafirmar que fazemos parte do Amém, corpo Senhor. de Cristo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Jesus Cristo disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Vamos todos comer nesta hora, meus irmãos. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos consagrar agora, meus irmãos, esses cálices. Em seguida nós vamos tomar. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, esses cálices, que trazem consigo uma representação fiel do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado por nós, o sangue da nova aliança, para perdão dos nossos pecados. Santifica-os nesta hora, para que por meio dele nós sejamos santificados para Ti, Senhor. Nós, que estamos na espera do grande dia, precisamos que todos os nossos pecados sejam perdoados sempre, para estarmos afinados com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos todos beber, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nesta hora, porque celebramos a unidade do Teu corpo, Senhor. A Tua igreja, a nossa relação com os nossos irmãos e a nossa relação tão íntima contigo, Senhor. Celebramos também, Senhor, a diversidade, o que nós fazemos, onde estamos inseridos neste corpo. Nós Te agradecemos de coração nesta hora, Senhor, e bendizemos o Teu nome. Bendizemos nosso Deus Pai Todo-Poderoso, por ter tido esta ideia de nos salvar. O Seu plano tão glorioso que traçou para a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, nós Te louvamos. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, por ter se prontificado a vir e entregar-se por nós, passar por aquela rude cruz, tanto sofrimento, para nos redimir, para nos comprar de volta para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, hoje nós seguimos nesta jornada, guiados pelo Teu Espírito Santo, protegidos pelo Senhor, fortalecidos na Tua graça diariamente, como se vê nesse dia, a provisão do Senhor para nos levar para mais perto de Si. Senhor, muito obrigado, nós Te louvamos, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nesse momento, meus irmãos, coloque a mão direita sobre o seu coração e vamos juntos receber a bênção apostólica. Que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco nesta jornada. Na Tua presença, fortalecidos por Ti, guardados
edificados na tua graça e palavra, para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Tenham todos uma semana de bênção, de paz, e até quarta-feira, onde estaremos juntos na campanha da semeadura. Deus abençoe, uma excelente semana.